Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Pastor, mestre, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Pastor, mestre, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Jireh, oh Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. quando estou em perigo, Quando estou abatido, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. quando estou em perigo, quando estou
Demirche Matias, que eu creio em ti. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, dá-me a graça, Senhor, de crer em ti. Ainda que eu veja crianças deformadas, jovens revoltados, sufocando no álcool a miséria que os sufoca, dá-me a graça, Senhor, de crer em ti. Ainda que eu veja a tua obra-prima degradada, ainda que me surdeça o grito de milhões de oprimidos, ainda que o poeta repita que debalde morreste sobre o monte. Ainda que eu clame e não respondas, que eu fale de poder e tombe de fraqueza, que proclame a tua glória e me arraste no pó. Dá-me a graça, Senhor, de crer em ti. Ainda que eu te veja nos braços de outra cruz, dá-me a fé do criminoso que expirou ao teu lado, que te vendo supostamente derrotado, orou como eu te peço agora. Lembra-te de mim. Se é que, por multiplicar-se a iniquidade de muitos, o amor se esfriará aqui. Se é que vivendo virei a negar-te, toma-me a vida. Mas dá-me a graça, Senhor, de morrer acreditando em ti. Que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria
me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu me alegro a ti, Senhor. Olá, boa noite para você que nos acompanha, que se junta a nós em mais esse culto online. A minha oração é que Deus possa falar profundamente ao seu coração nessa noite e que essa palavra possa não tão somente alcançar a sua mente, mas sobretudo o seu coração. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens cujo tema é Reset, onde nós temos pensado acerca da importância de recomeçarmos, de deletarmos da nossa vida tudo aquilo que não condiz com a glória de Deus, que não condiz com aquele que diz ser um pequeno Cristo, um cristão. E nessa noite eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo João, Evangelho segundo João, no capítulo 16, a partir do verso 1, e faremos a leitura do verso 1 ao 4. Mas eu aproveito, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia aí, no Evangelho de João, do verso 1 ao 4, eu quero convidar e desafiar você, ao término desse nosso ajuntamento online, que você dedique-se a ler todo o capítulo 15, todo o capítulo 16 e todo o capítulo 17, para que você possa entender o contexto em que se dão as palavras de Jesus. Mas nessa noite nós vamos nos ater no Evangelho de João, capítulo 16, a partir do verso 1 ao 4. E vai dizer o seguinte: eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo que quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conhecem nem o Pai nem a mim. Estou lhes dizendo isso para que, quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. É interessante observarmos aqui e entendermos primeiramente o contexto no qual essas palavras são proferidas por Jesus. Jesus começa no capítulo 15 dizendo para os seus discípulos, a partir de uma belíssima ilustração, de que ele é a videira e de que os discípulos são os ramos e que, se os discípulos permanecerem nele, eles darão muito fruto e serão capazes de realizar tudo aquilo que Deus de fato já havia projetado para eles. E ele, na metade então dessa sua fala, ele diz o seguinte: olha, e se vocês permanecerem em mim, vocês já não são tão somente servos, vocês serão promovidos ao posto de amigos. Agora veja que maravilha é poder ser não tão somente um servo de Deus, um filho de Deus, mas ser chamado pelo próprio Deus de amigo. E aí é assim que Jesus então se refere aos seus discípulos, mediante o cumprimento desses pré-requisitos de permanecer em Deus. E parece então que no meio desse discurso, dessas últimas orientações, porque essas palavras são ditas por Jesus alguns momentos antes dele experimentar ali a dor da Via Crucis, toda a crucificação e tudo aquilo que ele já sabia desde o começo que haveria de enfrentar. E aí então agora ele dá uma palavra que não necessariamente é o tipo de palavra que se espera de um líder. Um líder que, ao visualizar no futuro as dificuldades, espera-se dele, de acordo com os parâmetros de liderança do nosso mundo, palavras de encorajamento, palavras de ânimo. Não que essas palavras não sejam de ânimo, mas Jesus é alguém que anima sem ignorar a realidade presente. O ânimo não está nas circunstâncias, mas está na promessa de que a última palavra é de vitória, na promessa de que aquele que permanece em Cristo vence, e isso basta. Então Jesus começa agora a dizer para os seus discípulos o que eles haveriam de enfrentar,
E ele começa dizendo no capítulo 15, no verso 18, o seguinte: olha, se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. E aí nós já conviccionamos, dentro do nosso entendimento religioso, de que mundo é tudo aquilo que não está ligado ao ambiente da igreja. Até porque nós conviccionamos por muito tempo a ideia de que igreja é um templo, é uma construção. E dentro de todo esse caos que estamos vivenciando, nós precisamos buscar e entender e buscar visualizar os aprendizados, as lições que nós podemos tirar de todo esse contexto que estamos a vivenciar. E talvez uma das grandes lições que nós podemos começar a desde já a tirar e a repensar é sobre o entendimento do que é ser igreja. Porque alguns falam assim: a igreja está fechada. Queridos, a igreja não está fechada. A igreja não está parada. Porque nós somos a igreja. Você ainda que distante, você faz parte do corpo de Cristo. A sua casa deve ser uma extensão da igreja. Mas nós conviccionamos, portanto, de que a ideia de mundo é tudo aquilo que não está incluso no universo da religião que nós chamamos de igreja. E esse conceito ele não está errado, porém não está totalmente certo. Porque nós criamos então essa dicotomia, nós e eles, o mundo e aqueles que se dizem não ser do mundo. Jesus disse o seguinte: olha, para os seus discípulos, o mundo os odeia porque vocês não são do mundo, eu os escolhi, eu os tirei deste mundo. Agora é interessante que você vá olhando e Jesus começa, portanto, a revelar para eles a realidade que os espera. E aí a partir do versículo 20 ele vai dizer o seguinte: olha, lembrem-se das palavras que eu lhes disse, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. E aí Jesus começa a dizer o seguinte: olha, entendam de uma vez por todas, o Messias, que sou eu, não é o Messias que estava no imaginário de vocês, do povo de Israel, dos judeus daquela época, de alguém que haveria de vir numa majestade segundo os padrões do tempo presente. Eles aguardavam um rei, na sua ideia de rei, alguém que haveria de governar a partir desse governo terreno, e Jesus vem quebrando desde já do seu nascimento todas essas ideias que foram conviccionadas ao longo de vários anos e que agora se tornam amplamente ofensivas àquilo que Deus tem para realizar e realiza no meio daquele povo. E aí nós vamos observando que Jesus então ele diz o seguinte: olha, se eu estou passando e vou passar tudo ainda que vocês vão presenciar, eu tenho uma palavra para vocês, que é o seguinte: olha, o servo ele nunca é e nem será maior que o seu senhor. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: se eu passei por tudo isso, vocês não devem se surpreender se vocês passarem também por esse tipo de situação. E aí nós vamos observar que isso vai desenvolvendo a sua ideia, mas há algo aqui que é isso que eu quero te chamar a atenção para que você observe, para que você leia o texto, para que você medite no texto. Jesus então, no capítulo 16, lembrando que é a continuidade da ideia que Jesus está desenvolvendo no capítulo 15, a partir do verso 18, no capítulo 16, no verso 1, ele diz o seguinte: eu lhes tenho dito isso para que vocês não venham tropeçar. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu estou os advertindo, eu estou os alertando para que vocês não sejam pegos de surpresa, para que vocês não fiquem desatentos ao que vai acontecer. E aí Jesus continua, versículo 2: vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. É uma palavra poderosa, uma palavra confrontadora, uma palavra que deveria nos fazer ficar alertas
acerca do que nós entendemos por ser cristão. Jesus, ele então inicia dizendo que o mundo os odeia, que o mundo haveria de odiar os discípulos, haveria de perseguir os discípulos. E eu inclusive te convido a aproveitar esse momento a pesquisar como se deu a morte dos discípulos de Jesus Cristo. E você vai ver que, diante da visão que nós construímos na nossa cultura ocidental, na pós-modernidade onde nós nos encontramos, a ideia de sucesso ela é totalmente deturpada e diferenciada da ideia de sucesso na Bíblia. Os discípulos não são pessoas que alcançaram um sucesso material, que muitos de nós insistem em buscar. E é interessante que a própria Bíblia vai dizer, né, que aquele que busca a riqueza, aquele que faz desse seu objetivo, só consegue achar desgraça e confusão. Mas o que eu quero que você então comece a perceber é que Jesus vai começar a revelar algo aqui interessante. Se ele começa falando que os discípulos vão ser odiados pelo mundo, que eles vão ser perseguidos pelo mundo, ele começa a concluir a sua ideia dizendo o seguinte: olha, vocês serão expulsos das sinagogas. Há um escritor britânico, também um grande pregador, já falecido, Leonard Ravenhill, que ele diz o seguinte: se Jesus pregasse a mensagem que os pregadores pregam nos tempos de hoje, ele jamais seria crucificado. Se Jesus pregasse a mensagem que os pregadores pregam nos dias de hoje, ele jamais seria crucificado. O apóstolo Paulo também vai orientar o jovem pastor Timóteo, falando que nos últimos dias as pessoas estarão ávidas por ouvir palavras que venham de encontro àquilo que elas querem. O evangelho gourmetizado, aquilo que se enquadra no que eu quero, no que eu penso, no que eu entendo, naquilo que eu acho que é bom. E aí, sem perceber, nós incorremos no mesmo erro que nós acusamos aqueles que não pertencem a esse ambiente da religião, que é a da relativização. Olha, não é assim, não é desse jeito, não é por aí. E aí nós vamos dando continuidade à afirmação que o profeta fez de que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. É tempo de nós entendermos de uma vez por todas a liberdade que Cristo nos deu na cruz do Calvário. Entendermos de uma vez por todas o que a crucificação representa. Nós estamos há pouco tempo aí de celebrarmos o advento pascal, a Páscoa, aonde nós falamos sobre a libertação, mas parece que ainda estamos aprisionados porque ainda não temos o pleno entendimento daquilo que Deus fala para nós, aquilo que Ele revela para nós a partir das Sagradas Escrituras. Muitos cristãos hoje sabem ou acham que sabem da Bíblia, não porque se colocam a desenvolver com a Bíblia um relacionamento com a Palavra de Deus, com o Deus da Palavra, um relacionamento profundo e constante, mas apenas repetem informações que ouvem em momentos pontuais de ajuntamento, de celebração coletiva, mas na sua intimidade, na sua individualidade, esquecem-se de quem é Deus, se esquecem de quem Ele representa, de quem Ele é, do tipo de relacionamento que Ele quer desenvolver conosco. Lembre-se, Ele está dizendo para os discípulos aqui: olha, se vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês vão ser chamados de amigos. Jesus, ele começa dando a notícia boa e termina dando, teoricamente, a notícia ruim. Mas nós precisamos então entender isso, e que se de fato o mundo haveria de odiar os discípulos, ele revela algo interessantíssimo, que este mundo não exclui aqueles que pertencem à religião, porque observa o que o texto vai dizer. De onde que os discípulos serão expulsos? Versículo de número 2: vocês serão expulsos das sinagogas. E o que a sinagoga representava? Qual que é a representatividade que a sinagoga, que essa ideia, que aquele local transmitia para aquele povo? A sinagoga era lugar do ajuntamento solene, lugar onde a religião era aprendida,
aonde a palavra de Deus teoricamente era proferida, mas é justamente no espaço do sagrado, no espaço da religião, que nós começamos a ver também a ação do mundo, porque os discípulos passam a ser odiados por aqueles que estão na igreja, mas não se percebe que ainda são do mundo. Observe o que eu disse: estão na igreja. Eu não disse que são igreja. Tem muitos de nós que infelizmente estão na igreja, mas ainda não são igreja. Muitos que ainda não entenderam a mensagem do Evangelho. Muitos que têm desmerecido a mensagem do Evangelho, quando pegam as sagradas verdades, as verdades eternas, as únicas palavras de verdade, que é a palavra de Deus, e a colocam abaixo dos seus ideais, dos seus achismos. E aí nós damos continuidade a essa dicotomia. Ser crente é aquilo que eu sou, é aquilo que eu sou dentro de um espaço em determinado momento da semana. Nós esquecemos que a mensagem de Cristo, a mensagem do Cristo, o Evangelho, ele tem implicações para toda a nossa vida. É interessante observar que essas implicações são profundas. São implicações que mudam a nossa forma de ver o mundo, de pensar no mundo e automaticamente de agir, de viver neste mundo. Agora, me parece que ainda nos tempos de hoje, nós ainda padecemos pela falta de conhecimento. O profeta disse que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Quanto do seu tempo você investe lendo a palavra de Deus? Quanto do seu tempo você investe buscando praticar a palavra de Deus? A Bíblia vai nos apresentar, o salmista vai dizer que escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você seria capaz, e eu não estou dizendo e não colocando isso que eu vou dizer agora como um parâmetro para aferir a sua vida, o seu grau de espiritualidade e intimidade com Deus, mas eu apenas quero que você entenda o conceito por detrás daquilo que eu haverei de falar agora. Quantos versículos você é capaz de recitar da palavra de Deus? Quantos versículos, ou quais versículos impactam, mexeram na sua vida de maneira profunda? Observe, como eu disse, isso não pode servir de referência, até mesmo porque esses que estão aqui a expulsar Jesus são chamados de Jesus e seus discípulos, né? Aqueles que estão governando a sinagoga, eles são os mestres da lei, conhecem as Sagradas Escrituras, alegam conhecer, mas não conhecem a palavra, o Logos, o Cristo. A palavra de Deus é Cristo. Cristo é a palavra. E é esta palavra então que é rejeitada. Porque esta palavra ela confronta. Porque esta palavra ela aniquila todo o achismo. Ela aniquila tudo aquilo que nós entendemos ou achamos ser o correto. Me lembro que certa vez ouvi no seminário de que nós precisamos sim aprender a ler a Bíblia, mas precisamos sobretudo aprender a sermos lidos pela Bíblia. Sim, o que isso quer dizer? É que quando nós nos deparamos com as sagradas palavras de Deus, nós precisamos olhar e tentar aplicar de imediato o que nós estamos lendo, o que Deus está ministrando no nosso coração e em nossas vidas. Perguntar para Deus assim: Deus, disso aqui, o que está em falta? Falar como o salmista disse: sonda-me, ó Deus, sonda-me, me ensina, dá-me sabedoria. Tiago vai dizer que nós podemos pedir sabedoria a Deus e que quem pede recebe. Mas o que muitos de nós têm pedido a Deus? Bem, muitos de nós têm pedido livramento para as aflições. Muitos de nós têm pedido sucesso de acordo com os parâmetros desse tempo. E aí é uma grande contradição, até porque nós temos, como disse,
muitos conceitos que são mal utilizados, que foram mal formulados e que nós acabamos absorvendo, mas que precisamos repensar. Do tipo, nós associamos a ideia de sofrimento à ideia de fracasso. Mas é a figura do Cristo sofredor que nos garante vitória. O que nós vamos comemorar na Páscoa é a vitória não do sofrimento, mas a vitória a partir do sofrimento. O próprio Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições. Mas o que é pregado por aí? É a mensagem de autoajuda, é que eu determino que você não vai ter isso, eu determino que você não vai ter aquilo, eu determino que você vai ser curado, que o corona não vai chegar na sua casa. E, desculpa, meu querido, aonde que isso está na Bíblia? Jesus, o próprio apóstolo Paulo, que muitos de nós, às vezes, de maneira até equivocada, chegamos a idolatrá-lo, mas o fato é que o próprio apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, olha, eu tinha um espinho na carne que nós não sabemos o que de fato é, mas que Deus não tirou. Em outras palavras, Paulo reconhece a soberania de Deus. Ele entende e compreende que Deus poderia livrá-lo daquela enfermidade, daquela dificuldade, mas que Deus, na sua soberania, decidiu não assim não fazer. Agora, veja, nós olhamos, e falo isso, meu querido, minha querida que me ouve nessa noite, com muita tristeza. Falo isso com pesar. Mas, enquanto olhava para esse texto, eu não posso falar isso com uma novidade, porque Jesus disse, olha, lembrem-se, quando chegar a hora, versículo 4, estou lhes dizendo isso para que quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. E aí você pega todo o panorama bíblico, do Antigo Testamento até o Novo Testamento, e você vai perceber que, por vezes, o caminho, como o próprio Jesus vai apresentar, a porta estreita, a opção por seguir a verdade do Evangelho, a opção por seguir o caminho do Nazareno, de Jesus Cristo, é uma opção onde, por vezes, nós vamos experimentar as aflições da perseguição, as aflições da falta de compreensão, porque é uma mensagem de amor, mas também de confrontação. Cristo ama todos nós, mas nem por isso ele vai necessariamente abraçar tudo aquilo que nós praticamos corriqueiramente no nosso dia a dia. É necessária uma mudança. E aí você, então, portanto, pega todo o panorama bíblico e você começa a observar os profetas. Quem eram os profetas? Os profetas eram aqui uma representação prévia daquilo que os discípulos haveriam de experimentar. Porque eles eram inconvenientes para o povo e mal vistos pelas autoridades. Eram aqueles que apontavam para o povo e diziam o seguinte, olha, vocês estão errados, vocês estão no caminho errado. Mas também chegavam diante das autoridades e falavam assim, vocês também estão errados. E você pega, entenda, eu te convido, pega, lê a vida dos profetas, lê as biografias, veja o profeta Jeremias, veja o profeta Malaquias, Amós, e você vai perceber o que esses homens vivenciaram. Elias e tantos outros que nós podemos citar aqui. Porque nós precisamos entender qual que é a mensagem, a verdadeira mensagem do Evangelho. Nós precisamos entender de uma vez por todas a missão pela qual nós estamos aqui. O que é de fato ser um cristão. Mas me parece, como eu disse, que muitos ainda não compreenderam. Nós somos muitos, numericamente, quando se diz a respeito dos evangélicos no Brasil. Mas nem todo evangélico tem vivido o Evangelho. Muitos são nominais. E observa, porque, de novo, essas palavras quem disse é o próprio Jesus. Onde no capítulo 7 do Sermão do Monte ele vai dizer o seguinte, olha,
Haverá um momento onde vocês vão estar diante de mim e vão perguntar: Senhor, mas em teu nome nós não profetizamos? Nós não pregamos, nós não expulsamos demônios. Vai dizer o seguinte: olha, apartai-vos de mim, porque eu nunca os conheci. Muitos de nós ainda estão presos na religiosidade. Muitos ainda estão presos nos seus achismos, na sua ideia a respeito de Deus. Mas vou dizer uma coisa para você: a sua ideia a respeito de Deus é sua ideia. Porque a pessoa de Cristo é apresentada nos evangelhos. Se esse evangelho fosse tão palatável quanto alguns apresentam por aí, de fato Cristo teria sido crucificado, os profetas teriam sofrido tudo o que sofreram, os discípulos boa parte deles teriam morrido da forma que morreram. Mas então por que nós ainda neste tempo estamos absorvendo mensagens que são mensagens de autoajuda, mensagens que são um outro evangelho, como o apóstolo Paulo fala, e que nada condizem com a palavra? Quais são as convicções que nós de fato criamos e temos a respeito da palavra de Deus? O que você conhece desta palavra e quanto desta palavra está na sua vida, está impregnando a sua vida? Queridos, é um tempo de reflexão. Deus quer realizar uma grande obra. É tempo de avivamento, de despertamento. E esse despertamento e esse avivamento, esta consciência tem que ser gerada também na igreja. Porque esta palavra é atual. Esta palavra, que é a palavra de Deus, se aplica nos nossos dias ainda hoje. Você vê os grandes mártires da história. Quem foram eles? Homens e mulheres, cuja a mensagem era uma mensagem desagradável, uma mensagem incômoda. Falar sobre generosidade era algo incômodo. Falar sobre amor era algo incômodo. Falar sobre perdão era algo incômodo. Falar sobre a importância e o cuidado das nossas palavras torpes, e que hoje é a coisa mais simples de você ver, palavras torpes sendo proferidas a todo instante por aqueles que aos domingos, nos ajuntamentos religiosos, também usam seus lábios para glorificar a Deus. É esse tipo de comportamento que Jesus está aqui, de alguma forma, alertando que estava ali contaminando todos aqueles que estavam cegos por causa do pecado em sua religiosidade, achando que estavam seguindo o caminho certo. A Bíblia nos dá várias advertências do tipo: olha, nos últimos dias vocês sejam vigilantes, estejam atentos, porque se possível for, a figura do anticristo vai enganar até mesmo os escolhidos. E quando nós olhamos para a nossa realidade, o que nós vemos isso? Uma igreja que está perdida, uma igreja que não consegue dialogar com o diferente, uma igreja que está se tornando cada dia mais apática, uma igreja que sabe da Bíblia por causa de textos e versículos que são colocados no Facebook, mas que já não nutrem mais um tempo de intimidade com Deus. A prova disso são os nossos lares. Deixa eu perguntar uma coisa para você, e o bom que você, que mesmo que você responda, eu não vou saber a sua resposta, mas você que nos assiste com a sua família, nesse tempo de quarentena, quantas vezes você tem se reunido para fazer o culto doméstico, o culto na sua casa? Pense nisso. E aí, caso a sua resposta tenha sido insatisfatória, eu pergunto para você: e como então você pode falar que você e sua casa servirão ao Senhor, se você, como líder da sua casa, não faz disso uma realidade, mas mantém isso tão somente no discurso? Nós precisamos deixar o discurso de lado, irmãos. Nós precisamos vivenciar isso na prática. Sujar os nossos pés na lama do sofrimento, da dor, daqueles que estão perecendo porque não conhecem quem é Cristo. Precisamos estender as nossas mãos
não mais para acusar, não mais para apontar, mas para ajudar, para acolher, para abraçar e para receber todo aquele que Cristo nos enviava. Mas é triste, como eu disse, perceber que, por vezes, o sofrimento do discípulo se dá não tão somente na mensagem proferida ao mundo, mas também a mensagem proferida para aqueles que acham que são igreja, mas que não são. E Jesus vai lhe dar continuidade em certo seguinte: olha, não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Olha, eu não disse aquilo antes porque eu estava aqui com vocês presencialmente e não era necessário, mas eu vou. E agora, a partir então do restante, a partir do verso 5, Jesus começa a falar sobre as obras do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo. Ele fala assim: mas agora eu preciso advertir a vocês, pensem nisso. O que é ser um discípulo de Cristo? É assumir a posição da verdade, é assumir a posição de um conhecimento genuíno da palavra de Deus. Querido, se você não lê a Bíblia, se você não se dedica a estudar as Sagradas Escrituras, faça um favor, não se diga ou não se apresente como um cristão. Porque você não pode dizer que serve a algo que você não conhece. Você não pode dizer que serve a Deus se toda a forma como você se porta, se o seu comportamento, se as suas ideias são totalmente contraditórias ao que está escrito na palavra de Deus. É preciso servir, é preciso decidir a quem nós vamos servir. É preciso talvez deletar essa nossa ideia do que quer ser um cristão, do que quer ser evangélico, e pararmos de termos tão somente ideias e termos a convicção que a palavra de Deus nos dá. Eu não estou desafiando você aqui nessa noite a estudar mais tão somente, mas eu estou desafiando você a fazer do tempo devocional, da intimidade com Deus, o seu objetivo. Perseguir isso. É interessante que nós vamos observar que o apóstolo Paulo, enquanto estava preso, ao escrever uma de suas cartas, ele pede: olha, me traga a capa, se possível traga para mim uma capa e os livros, os pergaminhos. Paulo fazia do seu tempo ocioso um tempo produtivo. Agora, do que você está se enchendo, meu irmão? Do que você está... o que você está absorvendo? A Bíblia vai dizer que a boca do homem fala daquilo que o coração está cheio. Jesus disse isso. E o que você tem falado? Como você tem se portado no mundo? As pessoas, quando olham para a sua vida, elas conseguem ver Jesus? Não esse Jesus engomadinho, me perdoe essa palavra, mas esse Jesus engomadinho que nós às vezes desenhamos e criamos esse estereótipo de Jesus. Eu estou falando daquele Jesus que se mistura com a samaritana. Eu estou falando daquele Jesus que lida com o corrupto, né? Zaqueu, que entra na casa do corrupto e leva a salvação. Eu estou falando desse Jesus que quebra paradigmas, que estabelece pontes, que destrói muralhas, que se coloca diante dos aflitos, dos necessitados, que ampara aqueles que são marginalizados. Esse é o povo que é chamado mais à frente, no livro de Atos, do povo do caminho. Povo esse, inclusive, que ali no começo do desenvolvimento da igreja, descrito no livro de Atos, povo esse que atraía dos de fora, que atraía a atenção dos de fora e ao mesmo tempo atraía dos de fora um certo temor, porque as pessoas de alguma forma reverenciavam, respeitavam aquele grupo de pessoas, mas eles tinham o entendimento de que optar por ser cristão era optar por levar uma vida totalmente diferente. Leia o livro de Atos e você vai ver exatamente isso que eu estou dizendo para você.
Mas, infelizmente, nós ainda estamos brincando com Deus. Já não é tempo mais para brincadeira. Um povo que se diz ser cristão deveria então fazer com que essa nação fosse diferente. Um povo que diz ser cristão deveria agir de uma forma diferente. Os discípulos, os seguidores de Cristo, foram humilhados, maltratados, mortos pela mensagem que pregavam. Que mensagem você prega? Que mensagem você prega? Quanto ou qual o grau, o risco que você está disposto a correr por aquilo que você crê? A fé em Cristo não nos leva a matar, mas nos dá a plena convicção de que, se for preciso, nós iremos morrer. É uma fé que nos coloca na posição de servos. Precisamos resgatar as inúmeras ilustrações e referências que Jesus faz a respeito do que é ser um cristão. Ele vai dizer que ser cristão é ser sal e luz. E aí nós esquecemos que o sal não chama atenção para si. Ninguém, ao comer ou experimentar um prato, o experimenta por causa do sal. Mas qualquer um é capaz de perceber a sua ausência ou quando há uma quantidade demasiada de sal no prato, no alimento. O sal, portanto, ele faz toda a diferença sem chamar a atenção. A luz, ninguém, ao acordar, ao contemplar um novo dia, fala, nossa, que luz maravilhosa, que luz bonita. De forma alguma. Nós, através da luz, conseguimos enxergar aquilo que está à nossa volta. E aí nós veneramos e contemplamos a beleza daquilo que nos cerca. Ou seja, a luz nos permite contemplar, mas a luz não chama atenção para si. Temo que nós evangélicos estejamos chamando muito a atenção, mas não estejamos fazendo tanta diferença quanto poderíamos fazer. 12 homens foram capazes de alcançar o mundo. E você e eu, por vezes, não somos capazes de alcançar a nossa casa. É interessante você observar como cada um dos discípulos, eles influenciaram o mundo. Mais uma vez, eu te convido a se dedicar, a pesquisar sobre o ministério de cada um dos discípulos. Você vai se surpreender, por exemplo, ao saber, ao buscar e entender na história de que Tomé, por exemplo, aquele que nós só conhecemos porque duvidou de que Cristo havia ressuscitado, foi um dos pioneiros a levar o Evangelho para a Índia, um país hoje que é afligido por um alto grau de idolatria. Esses homens se dispuseram a vivenciar até as últimas consequências o que é ser um cristão. E você? E nós? Eu falo isso, e quando eu falo isso para você que está nos acompanhando, eu aplico essa palavra primeiramente a mim. Não dá para ser meio crente, não dá para abraçar aquilo que eu gosto da Bíblia de maneira seletiva. É sim, sim, não, não. Não dá para ter fé e não ter obra, não dá para ter obra e não ter fé. Não dá para dizer que ama e não ajudar quem precisa. Não dá para dizer que Deus é bom, que Ele é generoso e ser infiel nos seus compromissos com Deus. Não dá. É inegociável, mas nós estamos negociando. Nós não somos desse mundo, o nosso poder não está nesse mundo. Nós não fomos chamados para governar, nós somos chamados para servir. E até mesmo quando Deus coloca alguém em posição de destaque, como Ele fez com Davi, como Ele fez com José, como Ele fez com Moisés e tantos outros personagens da Bíblia, Ele assim o faz para que eles ocupem uma posição de serviço. E nós estamos esquecendo disso. Fomos chamados para servir. Servir a quem? Ao samaritano, ao diferente, aquele que
Por vezes, nós temos uma série de diferenças, mas são esses que têm estado no nosso caminho e que, devido a essa religiosidade que fazia com que os discípulos fossem expulsos dentro da própria sinagoga, essa religiosidade que fez também com que o levita e o sacerdote da parábola do bom samaritano se desviassem daquele que era a sua missão. É tempo de repensar, é tempo de recomeçar, é tempo de dar um verdadeiro reset naquilo que nós entendemos ser igreja. E eu oro a Deus pedindo que Ele me livre, de ser parte desses que haverão de expulsar aqueles que pregam a mensagem de Deus. E um detalhe que eu não posso deixar passar, o versículo 2 vai dizer o seguinte: vocês serão expulsos das sinagogas de fato. Virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Observa, a cegueira religiosa é tamanha que as pessoas cometem atrocidades achando que estão fazendo a vontade de Deus. E é isso que eu peço que Deus me livre. Eu peço que Deus me livre de fazer parte deste grupo de pessoas que são cegas espiritualmente, são exímios religiosos, mas são incapazes de distinguir uma mensagem de Deus e uma mensagem ou qualquer outra mensagem que não provém de Deus. Ao mesmo tempo, eu peço a Deus que Ele me conceda, e conceda a você também, querido, ânimo, força, para permanecer firme e fiel quando esse tempo chegar na sua vida. Porque sim, ele vai chegar. O Evangelho é inegociável. Os valores do reino são inegociáveis. E eles são amplos. E eles atingem todas as esferas da sociedade. Não dá para ser seletivo no que viver, no que acreditar ou no que aceitar em relação à palavra de Deus. É tempo de tomar um posicionamento. É tempo de repensar. É tempo, de fato, de falar assim: Senhor, eu quero deletar de mim toda essa religiosidade. Eu quero, então, ter essa experiência contigo. A Bíblia diz: provai e vede. Então, eu convido você, se dedique a estudar a palavra de Deus. Se dedique a estudar a palavra de Deus. A meditar nesse livro de dia e de noite. E aí certamente você será diariamente confrontado, ao mesmo tempo que ficará diariamente maravilhado com as verdades que são expressas nas Sagradas Escrituras. Do contrário, você, infelizmente, corre um grande risco de ser mais um que está na igreja, mas que ainda não é igreja. Que Deus possa ter misericórdia de nós. Que Deus possa, a partir dessa palavra, também sim nos encorajar. Nos encorajar a permanecer. A palavra que deve ficar no nosso coração não é sobre o fato de sermos perseguidos, odiados ou expulsos do ambiente da religião. Mas a palavra que deve ficar nos nossos corações é que antes Jesus disse o seguinte: olha, se vocês permanecerem nela, vocês serão meus amigos. Mais vale nossa amizade com Deus do que com qualquer uma outra pessoa ou qualquer outra coisa neste mundo. Fique firme, permaneça fiel, permaneça em Cristo. Quero orar por você. Senhor, muito obrigado por essa noite que o Senhor nos dá. Deus, obrigado porque a Tua palavra, ela nos confronta. A Tua palavra, ela é maravilhosa. Ela nos alerta, ela nos desperta. Deus, como eu disse aqui para os meus irmãos que estão me ouvindo, eu te peço, Senhor, nos livra de sermos mais um grupo, Deus, que nos tempos de hoje continua dando continuidade a essa prática antiga de que é estar no ambiente da religião, que é de dizer que te conhece, de se colocar como mestre da lei e ainda assim não te conhecer.
E pior, ó Deus, de cometer atrocidades, de achando que estamos prestando culto a Ti. Senhor, tem misericórdia, Pai. Desperta a Tua igreja, desperta o Teu povo, desperta, Deus, a nação brasileira, Pai, para que nós possamos de fato nos voltar para as Escrituras, ó Pai, para que nós possamos de fato entender o nosso compromisso, a nossa missão, a amplitude, a magnitude da Tua missão que foi partilhada com cada um de nós, ó Deus, e que possamos realmente assumir um compromisso, ó Deus, com a Tua palavra, um compromisso contigo, ó Deus. Senhor, que ser cristão não seja apenas um título, mas que seja de fato uma referência à nossa essência, quem nós somos, pequenos cristos, ó Pai, e dá-nos força, Pai, para permanecer, para continuar, para enfrentarmos com lágrimas, mas também com alegria as aflições do tempo presente, mas que nós jamais viemos negociar e barganhar a Tua palavra, que nós possamos estar prontos a exortar todo aquele Deus que o Senhor nos colocar e que for necessário tal prática. Deus, nos livra de nossos achismos, que a Tua palavra ela venha inundar os nossos corações, que a Tua palavra venha ser o norte das nossas decisões, das nossas posições, das nossas ações. Que a Tua palavra, Deus, seja verdadeiramente lâmpada para nossos pés. Abençoa, Deus, cada um, Deus, que está assistindo, acompanhando este culto. Guarda, Deus, cada um deles. Os incomode, Deus, ainda nessa noite, a buscarem, a desenvolver esse tempo de comunhão, juntamente com os seus no seu lar, entendendo que as suas respectivas casas são sim uma extensão da igreja. E aí, Deus, que nós possamos a partir disso ver o verdadeiro avivamento que o Senhor vai trazer para o Teu povo. Arrependei-vos, é a Tua palavra, porque é chegado o reino dos céus. Muito obrigado por tudo que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Que Deus possa te abençoar. Nós nos encontramos na próxima quarta-feira e continuamos orando para que nós possamos em breve superar essa distância e nos encontrarmos pessoalmente. Que Deus te abençoe.